O anime começa nos apresentando o protagonista Michio Kaga, que acorda em um estábulo se perguntando o que ele está fazendo naquele lugar. Ele se lembra que tentou jogar um jogo online muito estranho, mas não se lembra muito do que aconteceu depois naquele momento. Ele se assusta com um cavalo e quando se vira quando vê, ele vê que informações sobre aquele animal aparecem na lateral dos olhos dele, deduzindo que é a habilidade de avaliação que lhe permite obter informações sobre tudo o que vê. Por isso ele usa a avaliação em si mesmo para ver as suas próprias estatísticas e graças a isso, pelo fato de estar realmente dentro do jogo, percebendo que realmente se parece com seu corpo e que até recriaram seu moletom, mas quando ele vê que não tem nada para os pés, ele calça uma sandália que encontra lá. Embora quando ele se reavalie, ele verifica quem agora é um ladrão de alto nível, para pegar aquelas sandálias também lembra que havia ativado o equipamento extra e ao usar a avaliação em todo o estábulo, ele consegue encontrar o seu equipamento na forma de uma espada, assim como um anel que fortalece o ataque e melhora as relações interpessoais. Então pense que agora que ele é nessa realidade virtual, a próxima coisa que ele deve fazer é explorar essas terras inexploradas. Assim que ele sai, ele se esconde de alguns moradores que ficam alarmados devido a algo que Mitchell usa para avaliar. A multidão que se aproxima daquela vila e vê que são bandidos. Além disso, tem um alto nível chegando a supor que o líder, percebendo que ele tem uma bandana de ladrão. Enquanto ataca os moradores, Mitchell começa a pensar que essa é sua oportunidade de atacá-lo sem que eles percebam. Então, de uma vez, ele decide lançar contra o líder dos bandidos para cortar sua cabeça em um golpe rápido, ataque, e assim ele fica surpreso com as cenas sangrentas daquele jogo. Logo depois, outro bandido o ataca, mas com um movimento rápido, ele o desarma e acaba com ele, mencionando que é bom que ele tenha praticado Kendo. Lá ele percebe que os outros bandidos tentam fugir, mas Mitchell os intercepta e acaba com todos eles sem piedade, pensando que todos eles servirão para lhe dar experiência. Uma vez que ele termina com os bandidos, ele usa a autoavaliação, podendo verificar que ele subiu para o nível 2 graças àquela pequena batalha. Naquele momento, um homem se aproxima para agradecer por ter salvado a aldeia, se apresentando como Somara. O chefe do lugar Somara se oferece para ir até sua casa para agradecer como deveria ser. E Michio aceita e ao chegar no armazém, ele mostra os despojos da batalha, pedindo para ele inspecionar o que há, explicando que os da aldeia derrotaram os bandidos. Então eles só vão ficar com aquela quantia e o resto vai ficar para o Michio. Quando ele verifica os equipamentos, ele percebe que a banda é uma comum graças à valorização, e ele deixa Somara saber disso. Ele diz a Michio que vai investigar isso imediatamente e diz a ele oferece um quarto para ele ficar. Uma vez, ele descansa, mas imediatamente ele também oferece outra coisa. Ele se pergunta como ele pode se desconectar. Ele tenta dizer várias maneiras de sair do jogo, mas não consegue nada, fazendo ele começar a se preocupar. Naquele momento ele se lembra quando ele queria entrar no jogo, um aviso esclareceu que ele realmente não poderia retornar uma vez que ele entrou no jogo, deduzindo que isso era sério. Isso me fez ele refletir sobre o assunto, porque apesar de ser um jogo, ele não consegue se desconectar, também é a realidade dele, e se essa é a realidade, então ele não venceu personagens do jogo, mas acabou com muitas pessoas pessoalmente. Além disso, é provável que mais tarde aconteça a mesma coisa, mas se você for covarde, nem vai conseguir ver o que está acontecendo. Então, você deveria ficar feliz por ter ganhado experiência tão cedo, dizendo a si mesmo que esse é o mundo real. Então agora em diante, ele deve sobreviver nele. Depois disso, Somaru deixa saber que ela encontrou o culpado, lidando com alguém da vila que trocou as bandanas. E quando ela devolve para Michio, ele verifica que é a verdadeira. Somara quer falar sobre a punição do culpado em Milo e responde que eles devem ter suas regras, então ele não pretende ir contra elas quando ouve isso. Somara começa a recitar o encantamento enquanto fica na frente do ladrão, dizendo no final para abrir o cartão inteligente, invocando algo do nada, explicando a Michio que ele escreveu em seu cartão inteligente e olha atentamente para o cartão e observa que nele estão as informações que cada pessoa possui. Somara também lhe conta que em sua aldeia ladrões são vendidos como servos e a metade do preço, e é dado à vítima uma compensação, enquanto a outra metade é dada à família, que com isso ele perde um trabalhador. Depois disso, ela lhe dá o cartão inteligente dos bandidos bem, e sim, eles oferecem uma recompensa para alguns. Ele também pode verificar com ele também o que informa que é um posto de cavaleiros na cidade de Vale, onde ele pode coletar o dinheiro lá.
Vale-se da maior cidade por ali, oferece-se para levar Micho lá amanhã, o que ele concorda. Assim que chega na cidade, eles vão diretamente para o posto dos cavaleiros, onde Micho entrega os cartões inteligentes. A responsável explica que ele está oferecendo uma recompensa por 2 daqueles bandidos, mas primeiro verifica o cartão inteligente de Micho, dando-lhe o saque ao verificar que está tudo bem então. Omar o leva para a mansão do mercador de servos, e ao encontrá-lo, ele se apresenta como Alan. Quando eles se sentam para conversar, Alan explica a ele que ele deve ter muitas visitas, e é por isso porque há 2 dias um labirinto foi descoberto perto da cidade de Somara. Ele então lhe entrega a carta onde é explicada a situação da serva que ele quer vender. Alan fica surpreso que Micho derrotou todos aqueles bandidos sozinhos, mas ele responde que não foi grande coisa, já que eles estavam muito fracos, fazendo com que Alan o olhasse mais de perto. Alan também comenta que essa serva é sua melhor condição, colocando o preço de 30 mil nars. Assim que o processo de venda termina, Somara se despede de Micho, depois de dar a ele metade do pagamento, quando ele é deixado sozinho. Micho pensa que agora ele está sozinho e que não há ninguém que reconheça. Pensando naquele fato, naquele momento, Alan pergunta se eles podem conversar sozinhos, com qual Micho concorda. Notando que o quarto para onde o leva é muito mais luxuoso que o anterior, querendo saber o que Alan está aprontando, ele começa a perguntar a Micho se ele é um forasteiro. E quando vê que ele realmente é um forasteiro aventureiro, pergunta depois se ele não estaria interessado em comprar uma serva ou um servo também. Isso faz com que as fantasias de Micho fiquem selvagens, enquanto ele pensa na possibilidade de ter uma serva. Tentando controlar esses pensamentos naquele momento, uma garota lhe serve chá, mas onde ele fica olhando é para seus grandes atributos, que saltam com menor movimento. Micho chega a pensar que nunca tinha visto ninguém tão bonita nesse mundo e que ela também é muito mais bonita do que todas as outras garotas. Ela comenta que aparentemente ela era do seu agrado, já que ela é a serva mais recomendada naquela casa e que se chama Roxanne. Ao ouvir isso, Micho pergunta a ela se os servos não atraem seus senhores. Ela diz-lhe, ele responde que não, se não houver ninguém para herdá-los ou um testemunho para libertá-los. Servos que perdem seus senhores tiram suas próprias vidas, então servos fugitivos são rebaixados a bandidos. Não há problema em matá-los, e é legal tirar seus pertences mesmo que seja ilegal. Eles roubam muito dinheiro de seus senhores e fogem, é muito provável que eles consigam viver tão bem quanto antes. Além disso, a garota de agora é da tribo dos lobos e uma guerreira fera, então ela seria muito útil nos labirintos, e como se isso não bastasse, ela é jovem, então não há risco de contrair doenças. Além disso, ela concorda em dormir com ele, acreditando que isso pode ser muito atraente para ele, explicando que entre seus clientes há vários que relutam em tocá-los, então se ela é quem está disposta desde o início, é algo ideal. Micho começa a pensar em comprá-la, chegando a pensar que ele poderia fazer isso com ela quando quisesse, e depois de alguns segundos, ele pergunta a ela o seu preço. Ela responde que é 600 mil nars, mas como ela o recomendou tanto, incluindo a temo que você já viu que ele vai deixá-la em 422. Embora Micho diga a ele que esse preço não está no seu alcance, mas antes de sair, Alan sussurra para ele que o espera em 5 dias, o que ele deve obter essa quantia até então. Então ele diz a Roxanne que está interessado em comprá-la, fazendo agradecer a Micho, fazendo-se sentir mais comprometido em obter o dinheiro. Quando ele sai, Micho pensa que não sabe como conseguir esse dinheiro, mas decide fazer Roxanne a sua parceira de aventura. Mais tarde, Micho se encontra hospedado em uma pousada, fazendo as contas de suas economias, tendo um total de 33 moedas de ouro, que são 330 mil nars, faltando apenas 70 mil nars para poder comprar Roxanne. Pensando que se Alan falasse a verdade, ele poderia ganhar dinheiro rapidamente de 2 maneiras. Mostrando uma conversa que ele tinha com ele antes de lá, Alan disse que o labirinto foi descoberto na floresta ocidental outro dia. Como os aventureiros podem vender os itens que recebem, monstros são uma fonte segura de renda para aqueles que confiam em suas habilidades. No entanto, é difícil ganhar dinheiro com uma casa de recompensa. Alan diz que ganharia muito dinheiro com isso, mas que não recomenda. Bem, se ele de repente ganhar muito dinheiro, eles iriam atrás dele. Além disso, mesmo que ele seja mais eficiente que o labirinto, não há muitas cujas cabeças vale a pena correr tanto perigo. Voltando ao presente, Micho acha que ainda tem 5 dias para comprar Roxanne, então ele primeiro tentará o método mais seguro, mas primeiro ele deve resolver um problema, pois quando ele lutou contra os bandidos, ele sabia disso, referindo-se à sua espada, o que é muito incrível, porque sendo tão boa, é provável
provável que alguém queira tirá-la dele, e se o fizerem seria seu fim, afinal ele colocou 63 pontos extras lá. Ele abre as configurações do personagem e com isso ele guarda a espada Durandal em seu inventário, fazendo-a desaparecer de sua mão para resolver essa preocupação. Depois disso ele vai ao mercado querendo comprar uma arma normal para carregar com ele, e depois de entrar em um arsenal, ele usa a avaliação nas cimitarras em exposição e percebe que uma delas tem um slot de habilidade. Micho pergunta ao vendedor se todas essas cimitarras custam o mesmo, e ao que ele responde que sim, então ele aproveita para comprar aquela cimitarra em particular. Depois de comprar alguns equipamentos de proteção, ele segue para o labirinto no caminho. Ele vê alguns aventureiros saindo de um portal pensando que é magia de teletransporte e graças a eles ele encontra a entrada do labirinto. Antes de entrar, ele coloca as estatísticas de combate cruzando o portal para finalmente entrar no labirinto naquele momento. Ele verifica quais classes possui, vendo que ele tem mais do que antes, o novo sendo um explorador nível 1 lá. Lembre-se que quando ele roubou as sandálias de antes, a classe ladrão foi colocada nele, então ao entrar no labirinto, a classe explorador foi ativada. Ele também percebe que existe a classe de herói, e vendo que ela dá boas estatísticas, coloca como classe secundária, enquanto o explorador deixa na terceira ao rever suas habilidades de explorador, ele vê que tem uma chance na dungeon. Ao ativá-la, cria um portal ao lado, Micho diz que quer ir para a sala de um momento atrás, e quando ele passa pelo portal, ele sai naquele mesmo lugar, mas quando ele tenta usar o portal para sair, não funciona. Entendendo que aquela habilidade só funciona para ir para a dungeon, então aquela magia que ele viu lá fora deve ser outro tipo, descobrindo também que dita habilidade é limitada a certos lugares dentro do labirinto, como a Durandal. Em mãos, ele percebe que tem um inimigo se aproximando, e ao usar a Prize, ela descobre que é uma árvore agulha nível 1. Após derrotá-la, ela verifica se ela deixou cair um galho, e apesar de não saber para que serve, diz para salvá-la ali. Outro inimigo se aproxima usando a habilidade Hero que ele viu antes em suas estatísticas. Ao fazer isso, ele vê que a árvore agulha se move mais devagar, ou que talvez ele tenha se tornado mais rápido antes de atacá-la, e sente uma forte perda de motivação, conseguindo se concentrar para eliminar a coisa, capturando dessa forma que se trata do MP, porque ao usar magia o MP diminui e fica mais negativo e pode voltar ao normal rapidamente. Graças ao fato de Durandal absorver MP, assim que termina de caçar monstros, ele vai até a guilda para coletar as recompensas, colocando a habilidade ativa e aumenta o valor da venda em 30% lá. Então, ele dá uma pilha de galos para uma garota, obtendo 273 nars. Por isso, já na pousada, ele pensa que se não tivesse ativado os 30%, eles teriam lhe dado 10 nars por cada um. Se ele ganhasse em 10 em uma hora, ele ganharia 100 nars e 1000 nars em 10 horas, entendendo que comprar Roxanne parece cada vez mais difícil. Na manhã seguinte, ele sai muito cedo, então ele nem consegue ver por onde anda, mas lembre-se que ele tem a habilidade de se mover, o que é uma habilidade de teletransporte aprimorada que ele adquiriu recentemente. Embora assim que ele entre, ele começa a ficar negativo quando fica sem MP, correndo rapidamente para derrotar mais monstros para se recuperar. Lá ele entende que sua resistência não é infinito, sentando-se de exaustão, vendo que aumentou de nível, mas dessa forma não conseguirá juntar o dinheiro que precisa naquele momento. Ele descobre uma passagem secreta, entrando em uma sala escondida quando percebe algo brilhante, mas lá percebe que é apenas uma espada quebrada. Logo após a entrada por onde está fecha a audição depois que vários monstros aparecem. Percebendo que este não é um cofre de tesouro secreto, mas sim um ninho de monstros, encontrando-se em apuros, ele tenta usar o teletransporte para escapar, mas descobre que não pode usar essa habilidade no meio de encontro, pois os monstros que enfrenta pensa que consegue manter sua resistência com a absorção de HP de Durandal. Então ele usa a habilidade Overwhelmer, eliminando vários inimigos de uma vez, e devido à redução de MP, ele fica encurralado contra a parede. Micho reconhece que a habilidade consome muito MP, então derrotar um ou dois inimigos não será o suficiente para se recuperar, mas se poupar, ele vai acabar morrendo aos poucos. No final, ele consegue derrotar cada monstro. Você percebe uma multidão à distância e ao se aproximar pergunta se isso aconteceu, algo que o homem responde que o cadáver de um homem apareceu e o bandido que certamente era um daqueles que costumavam viver nas favelas da cidade. Recentemente um grupo de bandidos deixou a cidade, talvez eles tenham procurado outro esconderijo, porque os cavaleiros se tornaram mais rigorosos, ou talvez eles tenham perdido contra o grupo rival. Michio pergunta a eles como eles sabem que é o cadáver de um bandido e eles fazem ver que cortaram parte do seu braço esquerdo.
Os cartões inteligentes não aparecem assim que você morre, e é por isso que eles o levam com os braços. Tudo graças a isso, Micho pensa em algo, pensando que se tudo estiver bem, modos que ele arriscará sua vida, ele deve escolher o método que se aproxime de Roxane, tomando a decisão de caçar os bandidos. Ao chegar na pousada, ele reconhece que se ele quer muito dinheiro, sua única opção é caçar os bandidos. O problema é como se perguntado se ele pode fazer isso com as suas habilidades atuais. Mas apesar disso, ele decide ir em frente com esse plano, abrindo as configurações de classe naquele momento. Ele percebe que ele tem mais classes que são guerreiros, espadachins e comerciantes. Ao analisá-lo de guerreiro, ele vê que ele tem efeitos melhores que o aldeão, a sua classe principal, além de ter uma habilidade de acomodar suas classes de acordo com que ele deve lutar contra os bandidos. No dia seguinte, ele vai ao mercado, ouvindo alguns aldeões falando sobre os bandidos, descobrindo que eles geralmente estão nas favelas do norte. Graças a isso, ele usa a transferência para chegar naquela área, percebendo que o ambiente mudou muito, estando em tal lugar, mas não encontrando nada. Ele decide investigar, melhor à noite, uma vez em casa. Ele pensa que mesmo usando transferência frequentemente, ele quase não fica mais deprimido, pensando que é graças ao fato de ter subido de nível, como você pode ver na armadilha do monstro. Ao sair à noite, o estalajadeiro lhe oferece uma lamparina. No caminho, ele chega ao distrito da Luz Vermelha, sendo tentado por belas mulheres que ali são mostradas, ignorando cada uma, ao lembrar de si mesmo da mesma forma que ninguém pode superar a Roxane. Logo após ele usar valor em uma pessoa que chama sua atenção, descobrindo que é um bandido, Micho decide persegui-lo por todo o caminho que ele percorre, encontrando assim o covil de um grupo de bandidos. Ali usa a transferência para se aproximar furtivamente, conseguindo ouvir melhor o que esses sujeitos dizem. Ele menciona Hugo, Micho lembrando que esse era o nome do líder dos bandidos, que ele venceu na vila, já que viu seu nome ao usar valor naquele cara que mencionou seu nome. É um daqueles que foram expulsos da cidade, ou talvez do grupo de Hugo. Faltando 2 dias para comprar Roxane, Micho entende melhor como funciona essa cidade. À noite, o distrito da Luz Vermelha fecha. E talvez o normal seja ficar a noite toda. As lojas com clientes são as primeiras. Então, os bandidos aparecem como guardas-costas, andam pelas ruas ou guardam nas travessias e se embebedam nos bares. Eles também têm grupos certamente em seus territórios e evitam excessivamente os de outras bandas. Aquele sujeito que está no mesmo lugar de ontem é um deles, sendo esta a área que controla, e se ele se casasse mesmo no lugar de ontem, é um deles. Sendo esta a área que controla, então o que ele pensa? Apenas com seu grupo, ele duvida que as outras bandas se importem muito. E se os grupos se evitam, sim, sua ideia vai dar certo. Quando ele retorna à pousada, o dono lhe diz que chegou tarde, convidando-o para jantar. Micho lhe pergunta sobre os assassinatos, ao que ele comenta que é uma disputa de poder entre os bandidos das favelas e que a vingança é uma mentira. Recentemente, o líder de um grupo mudou e eles expulsaram para a facção que apoiava aquele que perdeu a sucessão. O morto de outro dia era da facção que venceu e ficou na cidade, mas os outros grupos querem suas cabeças e Micho assume que eles querem aniquilá-los e fingir que foi obra daqueles que os expulsaram. Depois disso, Micho retorna ao seu quarto pensando que agora não precisa entrar em seu covil sem saber de nada, e se ele tiver que falar com aquele bandido será mais fácil convencê-lo. Depois disso ele começa a fantasiar sobre tudo, mas quando ele retorna à realidade se prepara para sair naquela mesma noite usando a bandana de ladrão. Ao chegar ao Den, ele mostra ao Bandit na entrada aquela bandana que ele reconhece facilmente, dizendo-lhe depois que se ele der informações, ele as dará a ele por uma moeda de ouro. Bandit pergunta a ele o que ele quer saber. Graças a isso, Bandit o deixa passar, comentando que seu chefe conhecia Hugo, mas que encontrará mais tarde, pois ele está dormindo. Uma vez lá dentro, ele pede para Micho mostrar novamente a bandana do ladrão, porque ele quer verificar se é real. Mas quando ele está prestes a tirá-la do bolso, o bandido tenta tirá-la, dele falhando graças ao reflexo de Micho. Lá, o bandido mostra confiança, vendo que ele está desarmado, mas o que Micho faz é jogar a bandana sobre Lara, fazendo com que ele se distraia por não querer que queime. Isso é aproveitado por Micho para pegar o seu Dunadal de seu inventário instantaneamente, sendo capaz de furar o bandido por trás, então cortar ele. Acontece que era uma armadilha bem na realidade, ele não jogou na lâmpada, mas bem ao lado dela para fazer parecer que iria queimar. Depois disso, Micho furtivamente na sala, onde os outros estão usando sua avaliação para verificar que são todos bandidos e ladrões. Aos poucos, ele os elimina. Ele rapidamente decapita a vítima com a grande lâmina de seu Durandal,
mas uma das vítimas faz algum barulho, matando o próximo que se levanta devido ao som. O último que sobrou vivo está em alerta, mas Michio vai para outra sala com movimentos surpreendendo o sujeito e atacando de lá sem que ele saiba. Uma vez que ele corta ele para mantê-lo no labirinto, colocando-se seguro para poder descansar lá. Ele se pergunta que atrocidade ele acabou de cometer. Assumindo que seu MP estava baixo devido a ter usado muita transferência, ele mais tarde sai do labirinto pensando que recuperou seu MP há muito tempo. Mas ele entende que não é sobre isso. Lembrando das pessoas que ele feriu, ele menciona que naquele mundo, ferir bandidos não deveria acontecer. É uma coisa ótima, não é como no mundo de onde ele vem, ele não tinha outra opção. Depois ele chega na pousada, se perguntando como ele vai coletar aquelas cartas inteligentes, porque ele recentemente coletou outra recompensa e se eles a pegar uma após a outra os cavaleiros vão suspeitar. No dia seguinte, ele está perto do centro dos cavalheiros e viu um deles que o atendeu na primeira vez que ele foi lá. Ele aproveita isso para falar com ele, explicando que ontem à noite alguns caras estranhos brigaram com ele e que pareciam bandidos. Então, mostrando a ele suas cartas inteligentes, o cavaleiro pergunta a ele primeiro: mostre a ele seu cartão inteligente. Verificando se está tudo em ordem, assim que ele termina, então dando a ele o dinheiro. Michio se afasta rapidamente para ver quanto dinheiro e quando faz as contas percebe que quem chegou ao valor necessário para comprar a Roxane. Rapidamente ele vai ver Alan, que após contar o dinheiro diz a Michio que o total está correto e que ele trará a Roxane imediatamente. Depois de um tempo, ele chega com ela e diz a Michio que ele deveria se desculpar por algo. A Roxane explica que ela esperou com fé e confiou que ele viria por ela, mas apenas uma vez ela duvidou dele, pensando que ele não viria por ela. Ao ver seus motivos, Michio diz em sua cabeça que de agora em diante ele a chamará de Dramene, porque era uma menina alarme e diz a ela que ela não deve se preocupar porque está tudo bem. Roxane acaba ficando ao lado de Michio, além disso, diz a ele que eles deveriam celebrar o contrato, pedindo a ambos para verificar suas cartas inteligentes para começar a recitar um no final do feitiço. Michio verifica que na carta inteligente de Roxane o dono está em seu nome, então o contrato é feito. Além disso, em sua própria guarda inteligente, a serva é colocada em seu nome. Roxane finalmente sai e agradece a Alan por ele comprar um dos seus servos, e que a partir de hoje ele é o dono dela. Enquanto ouve isso, Michio comemora dentro, já que finalmente eles só mais tarde retornam para a pousada, e o dono pergunta se ele quer um quarto duplo, para o qual Michio entra no novo quarto e percebe que é mais espaçoso. Percebendo que o Roxane parece estar meio assustada e está nervosa, Michio comenta que parece que só há uma cama, mas Roxane esclarece que foi isso que ele pediu. Percebendo que o dono fez isso de propósito, deve ser por isso que ela está nervosa naquele momento, ele vê as orelhas de Roxane e não hesita em pedir permissão para acalmá-la e fala que está tudo bem. Depois disso, Michio diz a ela que vem de um lugar distante, então não sabe bem o que é normal aqui, pedindo que ela explique o que ele não sabe, além do fato de que ele terá que acompanhá-la ao labirinto, então ele deve levar em conta as duas coisas. Antes disso, Roxane aceita com bastante confiança. Depois disso, Michio percebe que ela está descalça, descobrindo que tem sido assim desde que ela comprou. Então ele decide dar a ela suas sandálias, mesmo sendo grandes demais para ela. Roxane pede para que ele não se preocupe, porque o equipamento é feito para se adaptar a quem o usa, o que todos sabem como algo normal, e sendo o primeiro objeto que ele dá a ela planeja cuidar bem deles. Depois de se virar para sair, Michio de repente abraça por trás, pensando que é normal que Roxane fique tenso, mas ela não parece, o que significa que ela está ciente de que ela está apaixonada por ele. Michio diz a ela que ela poderia usar uma de suas espadas, mas pergunta o que farão com a defesa, e Roxane responde que pode ser no escudo. Embora na hora de escolher ela seja muito cautelosa, Michio aproveita para dizer quais são as melhores, tudo graças à sua capacidade de avaliação. Depois de comprar seu escudo e o resto do equipamento, ele vai comprar uma capa, já que a anterior estava manchada de sangue, dizendo a Roxane que ela poderia escolher o que quiser. Gosta e depois de um tempo, ela pergunta a ele qual dessas duas peças seria a melhor. Depois de pensar um pouco, Michio acaba respondendo a melhor de cada uma, para que no final recomende uma das duas. Roxane faz o mesmo, concordando que aquela peça também é do seu agrado. Ele diz a ela que ela precisa de alguma coisa, ela pode pedir. Além disso, hoje é um dia especial e deve ser comemorado. Ao ver isso, Roxane cora, respondendo que precisa de novas roupas, e que para ser honesta, ela só tem o que precisa. Ela está usando, então Michio decide comprar mais 2 pares de roupas para ela, assim que terminar as compras. Michio retorna à pousada com ela,
pedindo que ela se sente para que ela veja que se sente no chão, então eles possam conversar. Então, depois de insistir que ela faça isso, ela senta-se ao lado dele, pedindo para que ele não se preocupar, porque ela também está apaixonada por ele. Roxane diz a ele que quando ele se sentir generoso, ele pode dormir na sua cama, mas que ele não se importa em dormir no chão. Michi pergunta a ela se isso é normal aqui, e ela responde que ouviu isso de outras pessoas, servas, e ao ouvir isso, ele esclarece a ela que não está tão frio, reafirmando o fato de que ambos dormirão na cama. De repente, ela se levanta, dizendo a Michi que ainda há luz, então ela limpará o equipamento lá. Ele se senta em frente à mesa, tirando a espada que Michi escolheu para examiná-la, comentando que não é ruim, mas também não é excelente. Suas vidas dependem desses equipamentos, então eles precisam ser bem mantidos. Ele também diz a Michi que, como ele comprou uma nova cueca, gostaria de usar a magia. Enfim, Michi pede a ela o acompanhe, porque ele quer que eles comam juntos. Roxane aceita seu pedido, então ela se levanta e começa a ir comer. Então, no dia seguinte, Micho acorda e a Roxane já se mostra extremamente apaixonada por ele, né? Ela dá um selinho nele de bom dia. Então, basicamente, depois disso, eles vão para a missão, né? Eles têm uma nova missão no labirinto que eles estavam planejando ir desde sempre. Então, Micho pensa que não poderia esperar mais para ir para sua primeira missão junto com Roxane no labirinto, ao qual ela aceita enquanto eles se equipam. Michi pergunta a ela como ele pode colocar habilidades em sua equipe. Ela explica a ele que isso é feito com cristais de habilidade que são formados pelo acúmulo de habilidades que os monstros têm e são escassos, mas se houver um no labirinto e você fundi-lo com esse equipamento, você pode adicionar habilidades a ele. Embora isso depende do talento do ferreiro que os funde, e Michi pensa em adquirir essa classe, perguntando a Roxane como ele pode se tornar um feiticeiro. Então ele pergunta para ela o que ele precisa fazer para se tornar um ferreiro, mas ela responde que é um trabalho exclusivo para anões, a qual ele menciona que aparentemente sua única opção é pedir a um anão que crie esse equipamento para ele. Ao ouvir isso, Roxane diz a ele que não recomenda fazer isso. Isso pode ser porque muitos falham, mas os anões sim não aceitam ordem direta, e mesmo que os façam, não sabem se são confiáveis. Além disso, existem anões que fingem falhar na fusão e depois enriquecem porque dizem ao cliente que falharam para poder vender mais tarde. A equipe com habilidades mais tarde leva Roxane a um beco usando transporte para chegar imediatamente ao labirinto, o que a deixa confusa. Ela pensou que a travessia de masmorra só poderia ser usada dentro do labirinto, mas ele esclarece que usou magia de transporte. Embora Roxane mencione que nunca tinha ouvido falar disso, Micho lhe diz a ela que ele talvez apenas alguns possam usá-lo, pedindo-lhe para guardar o segredo. Depois disso, Roxane fareja e diz a ele que se ele quiser procurar monstros, há um perto da direita, pois ele pode cheirá-lo, explicando que ele tem um dos melhores olfatos de sua espécie, então ele pode cheirá-lo. Presa é a sua especialidade, e ele também pergunta se ele poderia emprestar-lhe um cristal mágico. Bem, os monstros são feitos de magia, e quando você os derrota, essa magia se acumula e forma um cristal mágico, e esses servem como fonte de energia para os templos da guilda. Mas Micho pergunta a ele por que ele quer pegar um emprestado. Roxane diz a ele que se um cristal, mesmo que ele mate monstros, ele não será capaz de acumular magia. Ao ouvir isso, Micho se anima, porque ele estava desperdiçando essa magia todo esse tempo, perguntando se eles o compram a um bom preço, ao que ela responde que os dos objetos que são obtidos no labirinto é aquele pleno que sejam caros. Eles acumulam magia muito lentamente e são apenas algumas vezes na vida que isso é alcançado. Para vender uma para que ele não tenha perdido muito, ele também explica a ele que ela pode encontrar cristais mágicos coletando-os no labirinto ou comprando um na guilda, que não tem mais magia. Está vazio quando o primeiro monstro chega. Roxane fica em guarda. Embora Mitchell, ele o derrota facilmente com a sua espada. Eu também vou dizer a ela que essa espada é incrível e que ela deveria guardar esse segredo também. Lá ele também percebe que sua cauda se move muito quando ela anda, deduzindo que ela está muito feliz. Mais tarde eles retornam para a pousada com um grande saque de galhos. Ela diz a ele que um grupo que ele estava em antes de ser novato, então ninguém pedia a opinião dela durante as batalhas. Ela apenas as assistia de longe ou pediam para ela atacar por trás. Porém ele não é assim, ele até pede permissão para ela acariciar ela,
fazendo ela se sentir satisfeita com aquele tratamento gentil, enquanto ela ficava deixando claro para ela que não pretende deixá-la ir, o que a deixa feliz. Mas ele também explica que quer maximizar o poder de batalha do seu grupo, e talvez ele traga novos membros. Roxanne aceita isso sem problemas, o que Micho toma como seu consentimento para ter o seu próprio grupo forte. Logo depois que ela compra os cristais mágicos, os mostra para ele para que ele possa vê-los. Ela informa que a cor dos cristais muda dependendo da quantidade de magia que eles possuem. Ao derrotar 10 monstros, ele fica vermelho, ao derrotar 100 roxo, e assim por diante. Eles dizem que fica branco depois de vencer 1 milhão, mas o normal é vendê-los depois de vencer 10 mil. Eles ficam verdes aos 100 mil, quando ficam roxos. Depois disso, ele se torna um labirinto, onde Roxanne diz a ele que aparentemente os monstros do primeiro nível não são páreo para ele. Então ele sugere ir para os andares superiores. Micho pensou que os andares desceram, mas ela esclarece que eles sobem porque o labirinto está crescendo. Acredita-se que os labirintos são seres vivos que atraem humanos e usam monstros para matá-los e se alimentar deles. Além disso, existem labirintos em outros lugares, porque eles se reproduzem, e para matar um labirinto você tem que derrotar os chefes de cada nível, até chegar ao último andar. Depois de ouvir isso, Micho pergunta a ele se há magias para atacar todos de uma vez. Roxanne lhe responde que ouviu dizer que poderia, mas que não sabe os detalhes para ver se poderia se tornar um mago. Micho está pensando em tentar algumas magias, bem mesmo que se ele não tem magia, ele tem os encantamentos extras. Mas quando ele usa a magia ofensiva de seu menu, não funciona, levando-o a supor que ele não tem MP o suficiente. Pouco depois, ela diz a ele que ele já está à 10ª árvore de agulhas que ela derrotou, pedindo para ele ver o seu cristal mágico. Micho, quando ela examina, ela percebe que agora ele é vermelho, mas o dela é preto. Isso porque ele só fornece efeito para quem der o golpe final no monstro. Ele o lembra que entre as habilidades extras há uma chamada cristalização acelerada, pensando que é um intensificador de cristais que é útil desde que o acelere de 30 a 32 vezes. O normal, derrotando alguns monstros, mostra a Roxanne que seu cristal já é roxo. Dizendo a ela que é um segredo, ela também pergunta por quantos cristais são vendidos e ele responde que os verdes são 10 mil, os amarelos são 100 mil. Micho acha que ela não precisa de dinheiro com tanta urgência, então ele desativa a aceleração de cristais. No seu menu você também nota a opção de desbloquear as configurações de grupo, que quando ativada permite que você veja as classes e as informações de Roxanne, e quando ativada permite que você veja isso. Lá menciona que apenas a recuperação estaria faltando e ela lhe diz que os monges e sacerdotes podem usá-los para isso. Eles o treinam derrotando monstros com as próprias mãos. Ao ouvir isso, Micho pede que ele devolva sua espada para que ele possa lutar com as mãos, e ela faz o mesmo. O que ambos fazem é atacar o próximo inimigo com os punhos, mas Micho finaliza com a Durandal. Ao verificar, ele vê que nenhum dos dois pegou a classe, e por isso ele tenta usar outra arma para lutar, verificando que com um desses ataques ele não mata os monstros facilmente, sendo uma grande diferença de dano em comparação com seu Durandal. Deixando-os vivos, este monstro ataca Roxanne, mas Micho fica surpreso com a grande agilidade que ela possui, pois parece que ela estava dançando ali e lhe dá o golpe final da árvore de agulhas, mas ao verificar as classes, ele vê que Roxanne é quem possui a classe monge, e é por ela tê-lo derrotado no último segundo. O que o Micho faz é ajustar a força em estatísticas para que ele possa deixar o inimigo com pouca vida, acabando com ele com um de seus golpes. Adquirindo assim a classe monge, com isso ele obtém a habilidade de cura, usando-a para curar uma ferida que o último monstro lhe deu. Naquele momento, ela diz a Roxanne que quando um deles se machucar, eles podem usar essa habilidade. Também dizendo a ela que ela mudou sua classe para monge, mas ela diz a ele que sua classe é guerreira fera. Bem, ele não se lembra de ter se tornado um monge. Micho entende que o hack que ele tem em seu menu é possuído apenas por ele, então ele pede para ela manter isso em segredo. Quando é tarde, os dois retornam para a pousada, e novamente eles tomam seu banho correspondente, bem como uma noite agitada. No dia seguinte, os dois já estão no labirinto, localizando-se em uma sala que ele considera estranha. Roxanne explica a ele que é uma sala de espera, pois o chefe deste nível está do outro lado da porta da frente. Se eles derrotarem o chefe que está do outro lado, o caminho para ir para o segundo nível também será aberto. Ela esclarece que apenas um grupo pode entrar na câmara do chefe por vez, porque se os dois ou mais entrarem, o chefe não aparece e a porta para o próximo nível não pode ser aberta. Caso haja mais de um grupo, cada um deve esperar sua vez na sala de espera, onde está agora. Ao entrar na sala, o chefe Roxanne menciona que se tiverem sorte poderão pegar os equipamentos.
Já que às vezes, quando aniquila um grupo anterior, seus equipamentos permanecem. Após esperar alguns segundos, o chefe da sala é invocado no caso da árvore nível 1 e a árvore ao enfrentá-lo, Michi percebe que com um de seus ataques não conseguiu eliminá-la. Ficando surpreso ao ver como Roxane está desviando de todos os seus ataques ali, Michi aproveita uma brecha para continuar atacando e usando suas habilidades Burst para desferir cortes poderosos contra Durandal. Terminando com um beat nele, após uma segunda tentativa, Roxane pega uma folha no chão e quando Micho usa a sua habilidade, ela foi acionada e bem naquele momento ela explica a ele que herbalistas usam aquela folha e outros objetos para fazer remédios por outro motivo. Micho pergunta a ela que tipo de habilidade de ataque difere e Roxane diz a ele que é uma habilidade de guerreiro fera que causa grande dano a monstros, mas ele não pode usá-la. Para usar essa habilidade, ele deve ser capaz de recitar um feitiço. E não é que ele não saiba, mas que o feitiço aparece apenas em sua cabeça. Mas ao menos que ele pronuncie, acentue e expresse suas nuances perfeitamente, o feitiço não será ativado. Michio pensa sobre isso, pois no caso dele, ele sempre abrevia ou imite o feitiço Roxane. Também menciona que durante a invocação, ele fica mais indefeso e não é recomendado que os iniciantes como ela confiem nessa habilidade. Depois disso, eles passam pela entrada para o segundo nível, embora Mikio pergunte a ela se ela pode voltar a enfrentar o chefe novamente, o que ela responde é que sim, e é por isso que ela ainda se lembra que o Roxane adquiriu a classe Monge. Herbalista, quando pegou a folha então, se ele fizer o mesmo, ele também poderá obter essa classe. Quando tentar retornar pelo portal, ele fica confuso quando é retornado para a entrada do labirinto. Entendendo então, ele não pode retornar do nível 2 para a câmera do chefe do nível 1 naquele momento. Roxane retorna com ele e Micho rapidamente pensa que ele perderá o respeito dela por cometer um erro tão básico. O que ele faz é fingir que seu experimento falha agido decentemente o suficiente para ela acreditar em sua desculpa. Então eles enfrentam o chefe novamente. Mas dessa vez Micho percebe que ela está prestes a usar um feitiço, procedendo a atacá-lo e assim interromper sua magia. Assim que o derrotam, ela comenta que de repente o círculo mágico do chefe desapareceu, e Micho acaba dizendo a ela que é graças a seu Dom Radal. Pode ver que nas estatísticas daquela espada está especificando que ela tem uma capacidade de ataque de 5, pode absorver HP e MP, e também pode interromper magias. Então ele verifica que adquire a classe herbalista quando pega a lâmina, e o que ele faz é usar a habilidade de criar medicina desse tipo, convertendo a folha em um antídoto para veneno. Isso o assusta, imaginando se existem monstros que usam veneno, ao que o Roxane responde que a maioria o faz assim. Eles descobrem que os dois vão diretamente a uma loja para comprar diferentes medicamentos, sendo um total de 640 nars. Então eles percebem que os mercadores têm uma habilidade que os ajuda a fazer as contas, que se chama cálculo, e talvez a habilidade de barganha atue diretamente no cálculo, e com certeza é por isso que ele consegue fazer cálculos complexos em um segundo. Nesse caso ele entende por que o desconto não funciona aqui, porque os comerciantes têm essa vantagem. Depois de coletar os remédios, eles voltam para o labirinto. Embora dessa vez eles passem pelo segundo nível, há dois inimigos no caminho, e Michi vê que um deles é uma lagarta verde. Obtendo essa informação, graças à sua habilidade de avaliar, apesar de ser em nível 2, Micho continua derrotando seus ataques. A Duradal na estrada, Micho comenta que dois inimigos só apareceram porque estão no nível 2, então presume-se que no nível 3 eles aparecerão também. Mas Roxane corrige, já que isso acontece a partir do nível 4. Até lá, eles dizem que o nível 8 aparece 4 por causa disso. Ele acha que o nível 16 é 5 e o nível 326, que é como funciona o sistema inimigo. Mais tarde eles enfrentam duas lagartas, então eles se separam para lutar contra elas. Mas quando Micho acaba facilmente com as suas, Roxane o avisa para ter cuidado. Isso ocorre porque a lagarta com a qual eles ainda estão lutando começa a recitar um feitiço. Isso ocorre porque a lagarta com a qual eles ainda estão lutando lança o feitiço em direção a Micho, que acaba preso em sua teia. A lagarta rapidamente pula sobre ele, mas Micho reage a tempo de pará-la com os pés e assim se aproveita dela. Acabe com ele com seu Durandal e após o labirinto os dois seguem para a Praça do Vale, onde Micho de repente coloca Roxane contra a parede
pedindo em voz baixa para ele ver o sujeito à frente e prestar atenção para onde ele está olhando. Bem, acontece que ele está vigiando a mansão de Alan Mitchell, e Mitchell então usa sua avaliação no sujeito e descobre que ele é um ladrão de nível 3. Então ele decide informar Rock Shane que ele é um bandido. A próxima coisa que eles fazem é visitar Alan, para avisá-lo que sua missão está sendo vigiada. Ele permanece calmo, comentando que muitas pessoas guardam rancor dele por seu trabalho, então não é algo tão incomum. Depois de ouvir isso, Rock Shane de repente diz a ele que esse cara é um bandido. Então Alan pergunta como a Rock Shane sabe disso. Ele permanece calmo, comentando que muitas pessoas guardam rancor dele por seu trabalho, então não é algo tão incomum. Depois de ouvir isso, Rock Shane de repente diz a ele que esse cara é um bandido. Alan pergunta como ele sabe disso. O que o Mitch faz é explicar que ele viu essa pessoa várias vezes enquanto ele estava coletando dinheiro para comprar Rock Shane. Ele vê que essa desculpa funcionou uma vez, que foi dito a Alan, tem uma ideia de que poderia ser, esclarecendo que esse assunto também tem a ver com Mitchell. É sobre o jovem que lhe vendeu o outro, aquele que roubou na aldeia, que conseguiu vendê-lo ontem. O comprador veio com outros 2 homens e disse que tinha que preparar algo, e que voltaria pela manhã. E pareceu estranho para ele nessa ocasião, pois enquanto um lhe fazia perguntas, o outro lhe disse algo ao jovem, a bandana do drone, que aquele homem roubou, não é um equipamento que as pessoas normais costumam ter, o que implica que ele tinha laços com o bandido antes. Ele também explica que esse jovem está na sala dos fundos e, como já foi pago, ele não é mais a sua propriedade. E a pedido de seu comprador, ele está em uma sala destrancada. E embora haja a possibilidade dele abrir a porta para os bandidos, Alan não parece nervoso, mas se sente confiante em seus combatentes, bem como que a sua mansão fique uma área central da cidade. Ao perceber isso, Micho diz a ele e Roxanne diz a ela que é melhor ir embora, pois ela já o avisou que o resto é responsabilidade dela. Mas quando ela está sozinha, Roxanne diz a ela que ela se sente preocupada, pois nessa mansão a trataram muito mal, e é uma velha que foi gentil com ela por causa disso. O que o macho faz é se oferecer como guarda-costas, usando a desculpa de que se sente responsável por um dos servos que ele vendeu causando problemas. Isso é o suficiente para Alan concordar, oferecendo 1000 nars como pagamento. Além de deixá-lo ficar com os cartões inteligentes, os bandidos que derrotaram uma vez que eles fazem esse acordo, Alan leva para uma parte do fundo da mansão, onde o bandido do lado de fora não pode vê-lo. Enquanto eles estão sozinhos, Roxanne pede desculpas a Micho por ser tão caprichosa, bem como por ter dito que era sobre um bandido sem sua permissão. Mas Micho pede que ela não se preocupe, simplesmente seja mais cuidadosa da próxima vez, deixando saber de suas preocupações também. Se aplicaram a ele, essas palavras são suficientes para fazer Roxanne se sentir muito feliz. Depois disso, eles passaram a noite novamente na pousada e pela manhã Roxanne diz bom dia. Lá, Mitchell se prepara para sair para seu dever como guarda-costas, embora Roxanne também se prepare, pois ela também quer ir. Ele concorda com a condição de que ela fique na retaguarda depois de ser preparada. Eles vão até a mansão, onde Alan os deixa entrar e, quando sobe as escadas, ficam surpresos ao ver 4 homens de grande constituição. Mas ela explica a eles que eles são seus escravos, lutadores e que eles não devem se preocupar, pedindo para eles ficarem lá. Enquanto eles verificam se vem algum movimento, depois de alguns minutos de espera, Roxanne percebe que eles abriram uma porta e Alan pede para eles cuidarem desse lugar, porque lá em cima estão aqueles que cuidaram dos servos e aqueles que não podem lutar depois de um tempo. Mish ouve ele lutando e ouve também alguém se aproximando. É o ladrão nível 3 que estava guardando a mansão, que entra em uma das salas abaixo. Mish pede para Roxanne ficar de guarda dali, indo para a sala sozinho cautelosamente enquanto observa o interior. Ele pensa que, para ser mago, ele tentou conjurar os encantamentos extras, mas nenhum deles funcionou, porque não tinha MP. Mas existem certas magias que ele ainda não tentou, como autodestruição e troca equivalente. Descartando a primeira magia, ele deduz que a segunda é uma magia que ele poderá usar em troca de HP. Se assim for, se o HP do inimigo for maior que o seu, provavelmente será Micho, que morrerá usando contra um monstro cujo HP você não sabe, o que é muito perigoso. É por isso que eu não tinha tentado. Quando dando uma olhada lá dentro, você encontra a localização do bandido apesar da escuridão. Tudo graças a valorizar naquele momento, Micho está ciente de que ele também é um ladrão nível 3, além de outras classes usando isso como prova de que ele ter mais HP que o bandido. É por isso que ele acaba usando a magia de troca equivalente, mirando diretamente, veja bem, em direção ao bandido. O que acontece é que um som desagradável é ouvido em aquela escuridão, como se fosse uma explosão. Logo depois disso, Mish enfraquece de repente, caindo no chão enquanto sente uma dor terrível, fazendo com que seu HP caia ali. Roxanne se aproxima para vê-lo e logo depois Alan chega, já que viu um dos bandidos escapou nessa direção. Quando olha para o quarto, ele fica surpreso. Mish fica preocupada, pois pode suspeitar dele, mas ela assume que o bandido usou uma esfera de autodestruição e que ele não esperava que eles tivessem algo assim. Graças a isso, Mish
inocentado de suspeitas, embora ele fique olhando para o chão, ensanguentado, já que se ele tivesse melhor HP, ele poderia ter acabado assim quando ele coletasse a recompensa. Por o trabalho que Michio faz é usar transferência para o labirinto, e assim repor sua saúde MP. Graças à sua Dorodão, depois de estar com uma nova, ele verifica que agora obteve a classe de feiticeiro e que pode usar magias como fogo, água, vento e terra no nível básico. Então aproveita para perguntar a Roxane que tipos de magia que os feiticeiros usam. Ela responde que, pelo que ouviu, existem 3 tipos de magia que atacam todos de uma vez. Outras que parecem paredes e outras que atiram esferas. Misha assume que as esferas seriam magias ofensivas e começa a pensar em várias maneiras de pronunciá-las. Mas quando pensa em bola de fogo, ele vê que gera uma ação e graças a isso, ele recita The Fireball, permitindo que ele atire aquela magia que causa uma grande explosão. Isso claramente deixa Roxane surpresa. Então ela pergunta como ele pode usar magia se ele é um explorador, ao qual ele responde novamente que deve manter segredo. Depois disso ele usa Firewall e finalmente o ataque de área Firestorm, mas esse último não faz nada, apesar do fato de que ele baixou seu MP, acreditando que deve ser com monstros próximos, cabeças no nível 2 para verificar, podendo usá-los assim que ele vê 2 inimigos se aproximando, sendo uma magia mais poderosa que bola de fogo. Como ele entendeu depois de vários experimentos, as magias são compostas de um elemento e uma forma. Em resumo, para ataque simples, usa-se a bola para defesa e parede para objetivos múltiplos, usa-se a tempestade. Dependendo do elemento fogo, é usado água para o vento e brisa e areia para a terra. Lá ele usa a parede de água e o Roxane informa que aquela água pode ser bebida, o que ele vê como bastante útil. Mickey então começa a propor depender mais de magia, não tanto de Duradal, já que ele pode proteger o Roxane melhor. É por isso que eles devem obter muito mais experiência e subir de nível o mais rápido possível. Embora conforme ele derrota os inimigos, ele comenta que gostaria que suas magias fossem mais poderosas. E Roxane diz a ele que os feiticeiros costumam usar cajados para suas magias. Ao ouvir disso, Michio menciona que ele próximo do mercado será em 4 dias, então ele não poderá obter um cajado antes disso. Ela também diz que a menos que ele vá para a cidade de Qatar, nem sempre encontrará um lugar sempre que os venda. Como ele tem um labirinto enorme, há muitas lojas com objetos para exploradores. Nesse momento ele chega à sala de espera do chefe de nível 2 e decide entrar. Para enfrentá-lo, sendo o chefe largata diante de seus ataques, Michio usa seu escudo e parede de fogo e aproveita isso para atacar de um lado enquanto ele ataca do outro, podendo derrotá-lo sem problemas. Após coletar o saque, eles vão para o nível 3, onde o Roxane percebe que Cobalt se aproxima mais à frente. Isso faz com que Michio fique em guarda, mas ele vê que com uma simples bola de fogo, ele consegue derrotá-lo, sendo mais fraco que a árvore de agulhas, e Roxane explica a ele que os paralelepípedos são ideias para iniciantes. Ela também o deixa saber que o objeto que ele deixou cair é praticamente inútil, mas quando eles veem um próximo, eles veem que ele deixa cair outro objeto. Isso porque alguns inimigos tendem a deixar cair itens diferentes quando morrem. Michio percebe que seu inventário já está cheio, então ele decide ir embora por enquanto. Embora antes de fazer isso, Roxane pergunta a ele qual é o seu nível e Michio responde que ele é um explorador de nível 20, o que a deixa muito surpreso. Ele reconhece que seu nível é um pouco alto para a sua idade, mas não acredita que mais alguém seja assim. Depois de trocar o saque para o ouro, Michio vê uma mulher anunciar uma viagem direta para a capital. Roxane o deixa saber que é uma longa jornada. Eles usam como se fosse uma carruagem, quando se trata de outro tipo de transporte. Se você pagar, você chegará imediatamente a lugares que levaria dias para chegar a pé, o que é muito útil, embora ele não esteja interessado, pois prefere ir degustar, mas ela esclarece que a degustação é perto da capital, porque ele teve que ir uma vez, o que faz com que Michio se interesse em experimentá-lo. Ao ver isso, Roxane lhe deseja uma boa viagem com a intenção de esperá-lo, pois a passagem é muito cara. Michio aceita suas razões, dizendo que irá para a capital sozinho, e que de qualquer forma você pode viajar de graça usando transferência uma vez, que você esteja lá após sua viagem. Você está na guilda dos aventureiros na capital, mas a primeira coisa que você faz é pedir ao responsável para levá-lo para provar o que eles fazem rapidamente com transferência. Obrigado a ela, então retorna para Roxane, usando aquele feitiço novamente, mas isso ele cobra seu preço, deles usando mais MP do que esperado, pedindo-lhes para retornar à pousada, informando-os que agora eles podem vir e provar quando quiserem. Uma vez que estão na pousada, ambos tomam banho e, como de costume, eles se divertem. Já sente algo de costume no dia seguinte, eles se encontram em Qatar, onde Roxane guia em direção ao labirinto que fica dentro da cidade. Quando ele chega à entrada, Michio pergunta a ela o que os aventureiros estão fazendo lá, e ela declara que eles estão pagando a entrada bem. Eles o cobram toda vez que querem entrar. Naquele momento, ele se aproxima de seu ídolo e sugere que eles podem entrar no labirinto por transferência, e assim eles não precisam pagar. Michio adora essa ideia, dizendo que ela é muito inteligente. Com esse plano excelente, eles logo vão para uma loja onde o comerciante de lá pergunta se eles estão procurando uma casa ou algo em particular. Michio esclarece que eles estão procurando o arsenal, e essa mulher lhe dá as instruções para onde eles devem ir. Ele fala com Roxane sobre aquela cidade, visto que o preço está entre 10 mil e 30 mil nars por ano para alugar um quarto, que ele vê como uma opção melhor, e quando ele chega ao arsenal, como de costume, Michio escolhe a melhor varinha graças à avaliação. Depois disso, eles vão para o bairro, que fica fora da cidade, pois vem como um bom local. Interessados nisso,
Eles visitam novamente o comerciante de antes, que explica que ela é responsável pelo Distrito 6. A cidade é dividida em 6 distritos que se estendem do centro e esses vão em ordem anti-horária, de 1 a 6. E esse é o Distrito 6 também pergunta a Misha se ele está procurando uma casa para dois. Ao que ele responde que sim por enquanto, mais tarde, apesar de não terminar a frase. O comerciante sorri ao entender que ele queria dizer, então ela começa a examiná-lo. Roxane diz a ela que ela é uma boa mulher, então sugere que se ele não for um aventureiro, ele estaria interessado em recriar uma casa com cimento protetor. Roxane aproveita para explicar a ele que a cobertura do solo não funciona em paredes feitas com esse cimento, então não é muito conveniente para aventureiros. Mais tarde eles vão visitar a casa, notando que é bem grande, embora viajem que o jardim está abandonado. Roxane menciona que é Romero, mas que não parece muito bom. Eles aproveitam para pechinchar e com a responsável, conseguindo convencê-la a dar-lhes sementes para o jardim. Uma vez lá dentro de casa, Roxane distrai a zeladora e fala com ela sobre a cozinha. Então, o protagonista aproveita para subir ao segundo andar porque vai verificar se a mudança vai funcionar em uma casa com cimento protetor. Vendo que no final funciona pensando que os encantamentos extras são melhores do que ela esperava, o teletransporte não tem limites e pode ir a qualquer lugar que você tenha visitado. Embora tenha suas desvantagens, se o seu destino for um lugar que você não deveria poder ir, os outros vão se perguntar por que você conseguiu entrar antes de usar a transferência. Você deve se certificar de que ninguém está lá. Ou foi possível usar esse tipo de magia uma vez que eles verificam que está tudo bem. O responsável diz a ele que o preço anual é de cerca de 45 mil reais e Mitch aceita a oferta. Mais tarde eles fazem um contrato para terminar aquele negócio, então se dedicam a comprar outros. Coisas para encher a casa. No final, Roxane diz a Milo que o desconto que eles deram a ele é uma boa coisa. Ele diz a ela que é tudo graças a ela. Embora ele diga em sua cabeça que na verdade foi graças à sua capacidade de desconto, mas é melhor deixá-la responsável. Naquele momento eles falam sobre comprar móveis para casa e Mitch usa um celular para levá-lo diretamente para o interior de sua nova casa, mas isso deixa Roxane surpresa, já que esta casa deveria ser construída com cimento protetor, e a única coisa que Mitch faz é pedir a ela que guarde o segredo. À tarde eles retornam a Alé para ir ao labirinto, já que Mitch está ansioso para usar sua varinha contra os inimigos, provando que ele só precisa usar 2 bolas de fogo para matar uma largata, quando antes ele precisava atirar em 3, e depois desse experimento, eles ficam sua última noite na mesma pousada de sempre, já que no dia seguinte eles vão morar em sua nova casa. Esse é claramente tida como uma noite especial, porque aquele quarto da pousada onde eles estavam desde o primeiro dia juntos, então eles decidem fazer uma celebração no dia seguinte. Eles vão para a casa onde Roxane se dedica a limpar o interior com água que Mitch dá a ela usando o feitiço muro de água, para aproveitar a água infinita. Em vez disso, ele vai para a fila para entrar no labirinto Catar. E uma vez lá dentro, ele usa a transfer para voltar para casa com Roxane, que lhe diz que a partir de agora eles podem entrar no labirinto sem ter que pagar depois. Chega a mobília com uma mesa de jantar e também com uma grama grande na sala principal. Depois de receber tudo isso à noite, os dois não hesitam em ter uma noite boa. Enfim, eles têm dificuldades por não ter lâmpadas para acender. No dia seguinte, os dois vão para o labirinto de degustação. E Mitch vem dizer que há muitas pessoas lá. Roxane diz a eles que isso geralmente acontece no primeiro nível e quando tem que pagar para entrar. Eles tentam ficar o máximo de tempo possível e talvez seja porque esse labirinto existe há muito tempo. Mas é enorme e muito famoso. Também explica porque ninguém sabe quanto nível ele tem no total ou qual que é o chefe final. Bem, ninguém o venceu se você se lembra bem. O último nível conhecido é o 91, que o grupo de primeiro imperador chegou depois de um tempo de espera. E é a vez dele enfrentar o chefe do primeiro nível, que é um lobo C, e quando ele vê, Mitch acha que é bem forte. Embora quando ele vê o seu primeiro ataque, ele fica surpreso com quão lento ele é, e isso faz com que Mitch perca toda a motivação. Então ele acaba o derrotando com um simples ataque. Ataque dizendo que é muito fraco, ao que Roxane repete novamente que é apenas um Cobalt. Quando ele chega ao segundo nível, ela o informa que só há Cobalt e isso convence Mitch a não querer continuar. Então eles voltam para casa com uma transferência. A próxima coisa que eles fazem é ir comer e depois procuram as sementes com o responsável, além de comprar as ferramentas para cuidar do jardim. Passando a tarde toda trabalhando o solo, construindo cercas e também semeando sementes, já tem um bom começo com o jardim que montaram naquele momento. Ela pede a ele uma banheira para lavar suas roupas e ele vai para uma loja para comprar isso. Mitch descobre que a loja que eles fazem potes sob encomenda, então ele encomenda um bem grande, já que ele planejou uma banheira onde eles podem se banhar. Roxane, o comerciante, diz a ele que isso custará 2.000 nars. Mais tarde, Mitch e Roxane estão no labirinto do vale do terceiro nível da câmara do chefe. Depois de derrotar um Cobalt, Mitch vê que ele derruba um objeto chamado farinha de cobalto. Roxane explica a ele que é como farinha de trigo, mas mais saborosa do que a que vendem na cidade. Quando eles estão na casa, Roxane pergunta a ele o que ele está fazendo. Quando ela vê que ele está cozinhando algo, Mitch diz a ela que é um ensopado de creme. Quando ele vê que ele nunca ouviu falar desse tipo de comida, ele diz a ela que é um ensopado de creme. Então ela diz que vai surpreendê-la. Quando ele experimenta, Roxane fica feliz, dizendo que é tão delicioso, enquanto Mitch pede a ela um dos seus pensamentos para não dizer algo
relacionada a isso. Enfim, agora eles nos mostram que vários dias se passam onde eles avançam no labirinto, assim como na cozinha e no jardim. Chegamos ao momento onde eles enfrentam um chefe de andar Mars. Conforme a história avança, lutar antes de perceber, Micho acaba ferido sem saber como. Quando ele vê que o Rockshane também está um pouco ferido, o que ele faz é se tornar agressivo com ataques de explosão constantes, enquanto ele cura o Rockshane com seus feitiços. Depois de continuar dessa forma, ele acaba dando golpe no chefe para derrotá-lo. Quando ele estiver seguro, Micho se pergunta como ele pode tê-los machucado e Rockshane nos deixa saber que ele ficou inativo por um longo tempo. Isso lhe permite entender o que aconteceu é que a habilidade de ovelha estridente é usar seu rugido para fazer você desmaiar ou colocar para dormir. Dessa vez usou porque ele baixou a guarda e ali ele diz que é melhor voltar, já que é hora daquela coisa chegar. Rockshane não entende ao que ele está se referindo, mas quando ele chega em casa, a próxima coisa que ele vê é a grande banheira que Misha havia comprado antes que finalmente chegou. Vendo que ela não sabe o que é, Misha explica que é uma banheira onde eles possam se banhar. Naquele momento, ele coloca os recipientes dentro e os enche de água para aquecê-los, mas como ele usa a parede de água, ele percebe que sua cabeça dói e que ele ainda tem muito para encher aquela banheira quente, sendo o único método que ele pode usar, já que a casa deles não tem outra maneira de obter água além daquele feitiço. E Misha chega a acertar que ele pode ir muito longe. Enfim, depois de um tempo ele consegue encher a banheira com água quente e lá ele mostra a Rockshane o que seria o sabão. O que ela pergunta como ela pode fazer isso, Misha pensa que é graças a isso ele foi capaz de desbloquear a classe alquimista. Quando ele começa a esfregar as mãos com sabão, cria um espuma e quando ele vê que funciona ele acaba usando para fertilizar seu corpo com sabão. Depois daquela limpeza um tanto relaxante, os dois aproveitam para ficar juntos. Enfim, quando estão na cama, Misha pensa que mesmo podendo usar a cura, não pode mais sobrecarregar Rockshane, aceitando que a única solução é ter que aumentar o número de sua equipe. Assim que o dia seguinte começa, eles seguem para o 7º nível do labirinto, Qatar, onde enfrentam coelhos lentos e eles nos mostram algo que conversaram antes, na capital imperial. Ron diz a ele que ele pede que a pele de coelho não vende muito na guilda, mas descobriu que nessa alfataria eles compram por um preço alto. Aparentemente, os casacos feitos com sua pele são excelentes para o frio, muito populares entre as nobres damas, e a perguntar mais detalhes sobre isso, eles explicam que os compram de 100 unidades, retornando o presente e se dedicam então a caçar coelhos no labirinto, e assim obter esse material mais tarde. Chega ao salão do chefe, sendo o mesmo coelho, porém de cor vermelha. Michio passa a vê-lo como um adorável, mas ao ver sua partida ele muda de ideia, acabando por derrotá-lo sem muitos problemas. Esse coelho-chefe derruba a carne do coelho, e Rockshane o surpreende usando na cozinha para preparar algo delicioso, sendo alguns espetos de coelho. Depois disso eles retornam novamente para a sala de espera para aquele mesmo chefe que eles derrotaram, embora que eles tenham que esperar porque há um novo grupo lá dentro. O garoto na frente deles perguntamos se eles vão juntos. Micho responde que sim. Ele menciona que deve ser difícil ficar sozinho, já que o jovem não tem ninguém em seu grupo. Ele diz a eles que eles estavam coletando dinheiro para conseguir mais membros, mas sempre acaba gastando. Isso Micho entende como se quisesse comprar servos. Então é como se ele dissesse há um tempo que o aventureiro também disse que já faz 2 anos que ele entrou no 7º nível. Esse nível como explorador subiu. Então ele decidiu subir mais um andar, e quando ele derrotar o chefe, finalmente poderá tornar o primeiro membro, dizendo ao chefe. Depois de alguns minutos de espera, a porta se abre, mas quando Micho e Rockshane entram, eles percebem que o chefe estava esperando por eles. Isso lhe parece estranho, pois nunca havia acontecido antes. Então ele decide usar o poder avassalador para derrotá-lo com mais segurança. Embora veja que nada mais acontece, ele não entende porque o chefe já estava lá. Naquele momento, ele percebe um brilho na escuridão, e ao se aproximar, ele encontra uma equipe no chão. Rockshane lhe explica que é a equipe do grupo que entrou antes. Como o chefe já estava lá quando eles entram, significa que o chefe derrotou o dito grupo. Quando o Misha entende isso, ele pensa no garoto com quem eles falaram. Sendo consciente de que foi ele que morreu lá, ele se preocupa com ele, mas Misha, depois de um longo suspiro, sorri para ele pedindo que ele voltasse para casa uma vez. Misha permanece refletindo ainda mais sobre o assunto. Misha sabia que ele era um lugar perigoso, onde as pessoas perdem as suas vidas, mas ele só viu isso com mais um fato. O explorador que entrou antes dele enfrentou os chefes e desapareceu. Ninguém garante que amanhã não será ele, não seria estranho se ele estivesse naquele lugar. O labirinto com uma ponte destruída. Você poderia pisar em uma tábua que quebra e cai no vazio, chegando a se perguntar por que ele tenta atravessar aquela ponte. Rockshane acorda naquele momento e percebe que não consegue dormir. Michi diz a ela que dormirá mais tarde para não preocupá-la, mas o que ela faz é estender os braços em sua direção, dizendo que fará o que for preciso para ajudá-lo. Isso é suficiente para que ele aceite seu calor, servindo-lhe de ajuda para confortá-lo e poder dormir na manhã seguinte. Ele é recebido com um beijo de bom dia. Então Mitch reconhece que o explorador de ontem morreu e que a verdade é que amanhã é que ele poderia ser ele, mas sua única opção é se tornar mais forte para deixar isso para trás. Enfim, mesmo que ele pise na tábua errada, ele tem a força para se segurar. De qualquer forma, depois de um bom tempo matando monstros e coletando materiais, Mitch verifica se tem 300 peles de coelho para então ele decidir ir para a capital.
Uma vez lá, eles visitam a fataria que deveriam ir. Ele diz ao gerente que quer vender 300 peles de coelho. Enquanto eles contam as peles, Micho nota uma camisa que é ideal para Rockshane e por recomendação da garota da loja acaba comprando 2 pares, mas descobre seu preço de Micho enquanto ele fantasia sobre aquela camisola. Agora vemos que Micho tem um cristal de habilidade, que provavelmente quando fudido com esse slot vazio de sua espada, ele estará capaz de criar uma equipe com uma habilidade. O problema é que apenas anões podem ser ferreiros. Depois disso ele mostra o cristal de habilidade que ele tem para Rockshane e isso a deixa bastante surpresa, ao ver que é amarelo. Micho explica a ela que outro dia ele fundiu com outro e, como de costume, ele pede a ela que guarde o segredo. Ele também se lembra que os cristais mágicos amarelos custam cerca de 100 mil nars, vendo dessa forma ele pode conseguir o dinheiro do que precisa. Ele conta a Rockshane que eles irão para o vale mais tarde, já que ele quer ir para a casa de Alan para deixar um testamento. Ele então entendeu muito bem que ao entrar no labirinto ele deve estar preparado para morrer. Normalmente, se seu mestre morrer, a serva dele deve tirar a vida também, mas ele quer mudar isso para que ela deixe de ser a serva e seja livre. Caso algo aconteça com ele, Rockshane agradeça muito por suas palavras, porém se ele realmente confia nela, ela pede a ele por favor, não escreva esse testamento, já que ela se encarrega de protegê-lo, dizendo que ela é uma guerreira e se seu senhor morrer, ela não suportaria a vergonha de continuar com a vida depois de ver sua insistência. E a posição sobre seu plano, Micho concorda em não escrever nenhum testamento e Rockshane aproveita para dizer a ele que sabe que ele alcançará grandes feitos e se isso não bastasse, ele é muito gentil com ela, então ela deveria corresponder à sua generosidade. Depois de ouvi-la, Micho esclarece que não acredita em alcançar nenhum feito na verdade, e ela está ali porque não quer alcançar nada. Embora não entenda muito bem, ela também o deixa saber que até Irã ok. Bem, ela tem outro assunto a fazer durante a luta. Outro dia ela entendeu que deve aumentar os membros do grupo. Então quem precisa de outro guerreiro avançado? E pensa que realmente uma garota, embora não seja que possa ser apenas uma, mas ele não pode deixar de fantasiar sobre ter duas. Pouco depois eles visitam a mansão de Alan, onde Mitch os deixa saber que está interessado em expandir o seu grupo. E pergunta se ele pode comprar outras pessoas. Alan entende que como querer um anão, e que não é impossível, mas bem difícil adquirir o motivo é que muitos falham ao confundir cristais de habilidade, pois são muito caros. Se falhar muitas vezes a relação entre o mestre e ele se deteriora, e os anões também sabem disso, então eles não costumam voltar atrás. Então ela responde que ele tem um disponível, mas infelizmente sua personalidade não é adequada para lutar, e sugere dar a ele uma carta de recomendação para outra loja. Mitch pede a opinião de Rockshane sobre o assunto. Ela recomenda que ele primeiro veja o servo, o anão, e Ana pode ver se eles gostam dela ou não. Depois de um tempo de espera, ela e a velha abrem a porta, deixando Rockshane feliz ao ver a mulher que cuidou dela e a tratou bem no passado. Lá eles chegam para apresentar a Nan, cujo nome é Sherry, que tem 16 anos, a mesma idade de Rockshane. Mitch percebe que aquelas orelhas parecem de elfo, então ela assume que os dois anões também são assim. Notando também que seu corpo não é tão másculo, Sherry parece um pouco nervosa ao cumprimentá-lo, e ao deixá-lo saber que ela é uma exploradora nível 10, embora Mitchell já tenha visto isso com sua avaliação. Ela esclarece que não tem problema em ir para o labirinto, mas também diz a ele que de repente ela não poderia se tornar uma ferreira, mas deixou Mitch confuso. Depois disso eles se sentaram para conversar mais confortavelmente, e Mitch perguntou a ela o que ela quis dizer com o que disse. Sherry explicou que quando um anão alcança o nível 10 como explorador, ele pode se tornar um ferreiro, mas ela não. Ela conseguiu ao que Mitch pergunta a ela como é decidido se alguém pode ou não ser um ferreiro. Ela responde que, em geral, é dito que aqueles que têm talento para explorar labirintos podem ser assim. Mitchell se pergunta em sua cabeça se é verdade, que não é verdade. Ele pode se tornar um ferreiro devido à falta de talento, porque ele está ciente de que neste mundo as classes são adquiridas assim como ele teve a classe de herói e ladrão. Embora as condições fossem complicadas, ele foi capaz de se tornar um feiticeiro, então ele acha difícil acreditar que apenas a classe de ferreira é inata. E depois de perguntar um pouco mais, assume que deve haver algum outro requisito para ser um ferreiro, além de subir de nível. Então, se ela atender a isso, ela pode se tornar uma, sendo exatamente o tipo que ela quer para se juntar a seu grupo. Depois disso, eles levam Sherry para o quarto e Rockshane pede permissão para a velha senhora. Isso deixa Mitch e Alan sozinhos, então ele aproveita a oportunidade para dizer a ela que Sherry não é guerreira, mas uma mãe de 16 anos e concorda em ser também uma forte companheira de ajuda dele. Enfim, ela também não tem nenhuma educação,
e ela custará 270 mil nars. Mishu não tem piedade em estar com ela, de todas as maneiras possíveis, e graças à sua taxa de sucesso de 30% para obter o preço em 198 nars, pouco depois, Alan passa por Roxane com dinheiro na bandeja, e quando ela retorna com Mishu, ele informa que decidiu comprá-la. Ela responde com alegria, embora Mishu parecesse para ela um pouco segundo deprimido, pensando que talvez sua imaginação. Depois disso, eles procedem para fazer o contato, onde os dois olham para seu cartão inteligente, verificando que agora Sherry é simplesmente uma companheira de equipe. Uma vez fora, ele aciona o grupo lá e ele aproveita para revisar as classes que Sherry tem, provando que ela realmente não tem a classe de ferreiro, e diz aos dois que eles retornarão para casa em alguns minutos. Embora Sherry pareça confusa com isso, já que não há aventureiros nesse grupo, Misty percebe sua preocupação. Percebe que ao ver o seu cartão inteligente, ela pensará que ele simplesmente é um explorador e que não poderá usá-lo para explorar terras. Para sua surpresa, ele é colocado no portal para se mover, e quando eles estão sentados à mesa, Sherry pergunta a Misha se ele pode usar várias classes. Ele responde que quase, mas ele não tem a classe aventureiro, que é como antes ele pode transferir magia de transporte. Depois disso ele muda de assunto, perguntando a ela que tipo de arma ela gosta de usar nos labirintos, ao que ela responde que é especializada em lanças, mas se estiver na frente com Roxane e uma maçã, seria melhor isso. Mishu pensa lembrando que um espadachim usa espadas e ele teve que lutar com mãos limpas para se tornar um monge, além do fato de que martelos usam com ferreiros lá, perguntando a Sherry, e ele verifica que ela nunca usou uma maçã. Então quem pode para ela usar a arma e pede para ela usar uma arma em combate a partir de agora. Roxane concorda com Sherry na frente, enquanto ele fica encarregado de atacar por trás com seus feitiços. Assim que ela ouve isso, Sherry fica surpresa. Bem, agora ela descobre que também pode usar feitiços e eles estão bem. Ele se limita a pedir que ela guarde o segredo e agora eles estão na sala, onde Misha aproveita para perguntar a Sherry se os porretes são uma arma comum para anões. Ela responde que sim, pois eles não são tão altos, mas muito fortes, então eles podem usar armas pesadas. Nesse momento eles entram em uma loja de armas, e Sherry mostra a eles como ela manuseia um porrote gigante, deixando Misha impressionado ao ver que ela é realmente muito forte. Lá ela o deixa saber que ele comprará aquela arma, e que ela será realmente muito forte. Enfim, quando estão em casa eles conversam sobre isso, armadura para levar, onde Misha comenta que ele não deveria precisar de armadura para o tronco, embora isso Sherry leve isso como algo ruim. Vendo isso, Roxane aproveita a oportunidade para tranquilizá-la. Enfim, pouco depois, Misty pergunta a Sherry se ela sabe alguma coisa sobre slots de habilidade. Ela diz que no passado havia pessoas que falavam sobre essa teoria. Eles disseram que o equipamento tinha esses slots e o que se eles não tivessem vazios não poderia se fundir com o cristal. E são chamados de teorias porque não são comprovadas, porque mesmo que existissem ninguém poderia vê-los. Embora Misha diga em sua cabeça que não há um aqui um pode, ou seja, ele também pode. Sherry confessa que está interessada no assunto e é por isso que há um tempo atrás ela foi falar com um especialista lá. Misha também pergunta se ela se conhece uma classe chamada Herói. Ao que ela responde que é uma classe lendária, e dizem que o primeiro imperador a teve, mas ninguém nunca viu, então ela não acredita que exista. Isso é o que Misha esperava, porque é uma classe rara que ele possui. Mais tarde eles vão deixando impressionado e Roxane aproveita para instruí-lo, dizendo que é muito fácil, bem, ela só tem que fazer fua, então vão embora ao ouvir essa explicação não detalhada. Também Sherry fica com uma cara de poker, virando-se para olhar para Misha para ver se ele explica melhor, e quando ela recupera MP o suficiente, e usa o transporte para voltar para casa. Embora perceba que Sherry tem uma cara feia, ela diz a ela que é algo que intriga há algum tempo, é que o transporte também serve para viajar para fora do labirinto. Além disso, ela nem receita o ressentimento para ativá-lo. Ele também derrota os inimigos em um golpe, o que ele acha ótimo, perguntando a Misha em que nível ele está, ao que ele responde que é nível 33, surpreendendo Roxane, que ele pergunta se ele não era nível 20. Misha esclarece que isso foi outro dia. Os dois ficam muito surpresos ao ver o quão incrível e quanto ele pensa que isso é porque ele acumula XP 100 vezes mais rápido, acabam dizendo a Sherry para guardar segredo. Depois é hora de comer, onde Misha diz a ele e serve a comida para Sherry. Primeiro, já que foi ela que cozinhou, mas naquele momento ele sente um olhar assassino de Roxane, então ele decide no último segundo servi-la primeiro, vendo que ela fica feliz suspirando de alívio vendo que Misha foi salvo mais tarde. Ele menciona que os lobos têm a classe guerreiro bestial e os anões têm a classe ferreiro, perguntando se existe alguma classe exclusiva para humanos. Os dois ficam um pouco nervosos ao ouvir essa pergunta, e Roxane simplesmente responde que enfim, no dia seguinte, Misha acorda e foi surpreendido pelos cabelos longos de Sherry. E lá Misha aproveita para conferir as classes que ele tem, verificando que ele obteve a classe Carnal Manil, que já era esperada depois da noite, agradecendo o aumento de Espírito, Inteligência e MP que essa classe lhe concede, vendo que essa habilidade é de Vigor Enfurecido, mas ele se pergunta qual habilidade de ataque
De retirada naquele momento, ele se lembra das palavras que Cheryl lhe disse no dia anterior, sobre que os humanos atingem níveis insuspeitos, dizendo que nesse caso ele os fará atingir esses níveis, declarando aos dois que compararão mais servos e criarão seu próprio grupo de heróis. E finalmente eles nos mostram que com o passar do tempo o Micho compra mais e mais, onde ele obviamente faz isso com cada um e todos juntos vendo isso no final como todos lutam por sua vez, com ele terminando o anime assim. E é isso o vídeo de hoje, espero que tenham gostado até aqui. E espero que vocês tenham curtido o resumo até aqui. Deixem um like e se inscrevam no canal.